Quer dizer que o pecado tem poder, né? O pecado tem poder, por isso que ele domina a vida de uma pessoa e deixa a pessoa bastante afastada de Deus. Aí Paulo começa dizendo assim: que diremos, pois? Na outra lá. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo já está dizendo aqui, nesse versículo, que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo. Então isso prova que o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo. E nunca em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque isto são títulos, né? Não é nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. É títulos ou ofícios de Deus quando ele quis se manifestar aos homens. E ele diz mais: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos, nós também em novidade de vida. Veja que quando uma pessoa ela para com o pecado na vida dela e aceita o plano de Deus, a vida dessa pessoa muda, se transforma e a pessoa passa a andar em novidade de vida, uma vida nova, uma vida diferente. Aí ele continua dizendo assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então, aquela velha pessoa é crucificada com Cristo. Aquela morre e nasce outra. É por isso que às vezes as pessoas encontram determinadas pessoas, familiares ou amigos que passam um tempo sem vê-los, quando eles se encontram, por que você está diferente? O que foi que aconteceu com você? Por que você mudou? Tem algo diferente. Aí a pessoa vai lá e diz: não, isso aqui é porque eu aceitei o Evangelho, eu aceitei o plano de Deus na minha vida, e a minha vida mudou completamente. Faz me lembrar, né, daqueles dois compadres. Os dois compadres eram muito amigos, e eles eram amigos de farra, de bebida, de festanças, e compadre para cá, compadre para lá. E quando foi um dia, o compadre desapareceu da roda, sumiu, não apareceu mais. E passou-se o outro compadre perguntando: rapaz, o compadre desapareceu, não veio mais, sumiu, o que é que está acontecendo? Aí disse: eu vou fazer uma visita ao compadre. Aí foi atrás do compadre. Quando chegou lá, disse: compadre, o que foi que aconteceu, compadre? Você desapareceu, sumiu, não veio mais para nossas farras? Aí ele disse: ô compadre, eu não posso mais, porque eu aceitei Jesus como Salvador. Ele disse: é por isso que eu estou aqui, que me disseram que você agora é crente, e eu vim tirar isso da sua cabeça, esse negócio de ser crente. Aí ele respondeu para o amigo compadre e disse: compadre, o senhor chegou atrasado, porque não está mais na cabeça, já desceu no coração. E na verdade é isso que acontece, né? Enquanto está aqui na cabeça, na mente, a coisa não funciona, mas se o Evangelho de Cristo, a mensagem de Jesus descer no coração da pessoa, o próprio Evangelho, o próprio poder salvífico muda e transforma a vida da pessoa. Por mais que o pastor pregue duro, por mais que o pastor mostre as coisas, a palavra de pastor não muda a vida de ninguém, e modo de viver de ninguém. Quem muda é a palavra de Jesus com autoridade
do Espírito Santo, porque esta é uma obra do Espírito Santo. Amém. É a obra do Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo pode fazer esta mudança na vida de uma pessoa. Então eu vou continuar com Paulo aqui, aí ele continua dizendo: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O pecado deixa de existir na vida da pessoa. Por quê? Porque aquilo que a pessoa praticava antes, ela agora começa a ter cuidado a não praticar aquilo, porque ela sabe que aquilo está errado e vai prejudicar a sua vida com Deus, a sua alma, vai manchar o seu espírito e a pessoa fica sem conexão com Deus. Porque o pecado só existe uma coisa, como está aqui em Romanos no final. O pecado gera morte. Gera a morte. Não é só a morte física. A pior coisa aqui, que Paulo disse, o pecado gera a morte da alma. A morte da alma. Porque no físico todo mundo sabe que está determinado a morrer, porque é uma sentença. Foi um pecado que fez isso e sentenciou a cada um de nós. Todos, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus e carecem voltar a isto. Então foi o que Paulo estava dizendo. Então ele disse: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha o que Paulo está dizendo. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Esse corpo é mortal. Ele vai para a sepultura, não tem como. Então ele diz: não reine. O que é reinar? Reinar é o pecado dominar os membros do corpo da pessoa. Porque o pecado habita na carne. E se você der ênfase ou cumprir os desejos que a carne pede, fora de Deus você peca. E o pecado gera a morte. Mas se a pessoa se arrepende, gera a vida. Porque passa-se da morte para a vida. Eu preguei ontem sobre isso, né? A Escritura, né? Quem crê em mim tem vida eterna. Jamais entrará em condenação, mas passou do que da morte para a vida. Então a pessoa passa da morte para a vida. Por quê? O pecado na vida da pessoa, na carne da pessoa, ela gera a morte. Mas quando a pessoa se arrepende, se humilha e pede perdão para Deus, Deus pega os pecados daquela pessoa e joga no sangue de Cristo. Como assim? O profeta Imam me explicou bem direitinho isso. Ele disse: Deus está aqui em cima, Jesus está aqui embaixo, ou sangue, e embaixo está o pecador. Então Deus, o sangue do Cordeiro, que é Jesus, está entre Deus e o pecador debaixo do sangue. Aí então, tudo que a gente fazermos, irmã Cleidiana, que se gera pecado no nosso corpo, na nossa vida, Deus, quando olha, ele não olha direto ao pecador, ele olha pelo sangue de Jesus. E quando Deus olha, o sangue de Cristo aqui, você está embaixo, Deus olha, não vê você pecando. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é o sangue de Cristo? O sangue de Cristo é o cloro de Deus. As mães de famílias, né, as donas de casa, quando vai lavar a roupa e tem uma mancha na roupa, ela coloca o quê? O cloro. O cloro é para alvejar e tirar as manchas, limpar. Então o sangue de Cristo nos limpa do pecado.
que está onde? No nosso corpo. É no nosso corpo. Então ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer em suas concupiscências. Porque, na verdade, o pecado é gerado e gera morte. Por quê? Porque a pessoa obedece ao pecado. É mais fácil hoje obedecer os instintos da carne do que obedecer a Deus, a palavra, o ensinamento, a lei, esses mandamentos que geram a vida. Então, ele diz, nem tampouco, olha, apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. O que é que Paulo está dizendo? Não apresentei os vossos membros ao pecado. Ele está dizendo, os membros do seu corpo são mão, braços, olhos, boca, ouvidos, tudo. E Paulo está dizendo, não apresente ele para essas coisas. Não permita que os membros do seu corpo sejam instrumento do pecado. É o que Paulo estava dizendo. Porque é esse corpozinho aqui que faz essa maldade, essa obra para a alma da pessoa. Para a alma da pessoa. Aí ele diz, como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Tem que ser instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Se a pessoa coloca isso de acordo com o padrão de Deus, a pessoa vence isso, aí então Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Então o pecado não tem poder para essa pessoa que coloca isso aqui diante de Deus, os membros do seu corpo. O diabo usava sua boca para dizer mentiras, palavras sujas, palavras torpes. E agora, por causa que gerou vida em você pela palavra de Cristo, você agora vence, você domina. Então aquilo não tem mais poder. O homem bebia, mas a palavra de Cristo gerou vida nele, ele olha a bebida e diz, não, isso não me serve mais. Não me serve. Então, ele tem poder sobre aquilo agora. Aquilo antes tinha poder sobre o corpo da pessoa, sobre a vida da pessoa, mas agora veio uma coisa que tem muito mais autoridade e que entrou nele, que foi a palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela gera vida. Porque ele disse, as palavras que eu vos digo, que eles são espírito e vida. E vida. Então Paulo continua dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lei e graça. Aí você diz, mas a lei diz uma coisa e a graça solta você. A lei é o policial que te prende, que te mostra que você está errado. É o policial. Mas a graça te solta. A graça te solta. Aí Paulo diz, o que é graça? Graça é um favor imerecido que nós não merecemos. Você não merecia, ninguém merecia. E Deus, através de Jesus, propiciou esse meio pelo qual que tivéssemos acesso à vida eterna, acesso à salvação, às bênçãos do céu, de tudo aquilo que Deus prometeu que está aqui na Bíblia, para aqueles que lhe obedecem. Aí ele continua dizendo, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele diz, de modo nenhum, porque tem pessoas que é assim, a graça me sustenta, a graça me faz livre, a graça não me condena. Claro, a graça não condena. Para começar, Jesus disse, o Pai a ninguém condena, e eu também não, mas a própria palavra que eu vos tenho dito, ela vos julgará. Então, se uma pessoa um dia abrir os olhos depois que morrer aqui e estiver no inferno, o profeta Abraão disse, não foi Deus que mandou. A pessoa foi
porque foi desobediente e não aceitou o plano de Deus. Foi ela que foi para lá. Deus não manda ninguém, porque tem um ditado que eu já vi muita gente dizer, você não quer aceitar, Deus vai te mandar para o céu. Isso é uma mentira. Isso nunca deveria dizer isso. É o pecador com seus próprios pés que vai, porque rejeitou o perdão de Deus, rejeitou a graça e a oportunidade de acertar a vida e não acertou. Então, quando ele parte da vida, a vida é dois lados, se partir daqui. Ou com Deus, ou sem Deus. Não tem uma terceira saída. Céu, inferno. Deus e diabo. E o profeta até falou, uma vez ele disse, só tem dois espíritos. O Espírito de Deus que leva o homem e a mulher para o céu e dá a chance a ele. E o Espírito de Satanás que leva as pessoas para onde? Que domina. Satanás é pecado. E domina na vida da pessoa e faz com que a pessoa não veja. E termina perdendo a salvação. Então ele diz, de modo nenhum, não sabeis vós a quem vos apresentares por servos para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, olha aí o que pode estar dizendo, outrora nós éramos servos do pecado, fomos servos do pecado, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues agora. Então agora a pessoa era servo do pecado, mas agora a doutrina de Cristo veio, gerou vida nele, ele agora obedece à doutrina de Cristo que foi entregue para ele. Como está sendo entregue para você. Como foi entregue para mim, como foi entregue para ele, para todos que já foram ou tomaram essa decisão. Então ele continua. Mas graças a Deus que tendo sido pecado, obedece de coração, a forma de doutrina que foi se entregue, e libertados do pecado, olha, e agora libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Está vendo aí? As duas fases. Uma fase